Olha, domingo tem final do Paulistão e o São Paulo terá que lidar com um retrospecto complicado na casa do rival. A grande final do Paulistão será na imponente Arena Corinthians, o Taj Mahal da ZL, campo bilionário do Timão, onde o visitante tricolor nunca venceu. Desde a inauguração da Casa Alvinegra, rolaram por lá 10 majestosos, 7 vitórias corintianas e 3 empates. No primeiro confronto, em setembro de 2014, deu Corinthians 3-2 pelo Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, o São Paulo apanhou de 2 na Libertadores. Surra mesmo levou no Brasileirão. 1, 2, 3, 4, 5, 6-1, fora o baile. Meses depois, novo triunfo alvinegro, Paulistão, 2-0. Em 2016, finalmente um empatezinho, 1-1, um ponto na conta São Paulina daquele brasileiro. 2017, Paulista, repeteco, 1-1, outra igualdade no placar. Tá melhorando um pouco, hein? No Campeonato Brasileiro, derrota apertada, 3-2. Voltando ao normal? Em 2018, semi do Campeonato Paulista. Agora vai! Agora vai! Não foi. Lembra do Rodriguinho, no apagar das luzes, levando a decisão para os pênaltis? E adivinha quem passou? Mais pra frente, segundo turno do Nacional, o São Paulo arrancou mais um empate, um para cada lado. E em fevereiro da atual temporada, primeira fase desse Paulistão, o tricolor tomou de 2-1. Gustavo, sem querer, querendo, mandou pra rede. Eita, nós! Muito bem. No domingo, veremos o 11º clássico da história entre Corinthians e São Paulo na Arena do Timão. Vale o título do Campeonato Paulista. E o freguês São Paulo nem precisa quebrar o tabu para levantar a taça na cara da fiel torcida. Basta empatar pela 4ª vez no Itaquerão e superar Cássio nos pênaltis. Contra o Palmeiras na semifinal deu certo. O tricolor, que só perdia no Allianz Parque, ficou no 0-0 e despachou o Verdão e seu pegador de penais, Fernando Praz, que deu espaço para a vibração de Thiago Volpi e companhia bela. Será que eu pagarei a aposta? Você imagina o São Paulo sendo campeão, eliminando o Palmeiras no Allianz Parque, ganhando o título em cima do Corinthians em Itaquera, eu dou volta olímpica pelado no Itaquerão. Que dilema! Só depende de você, São Paulo. Tem que pagar a promessa, cumprir o prometido, senão a coisa fica feia. Olha, vamos ver o que o Corinthians está preparando para esse tabu, para manter esse tabu na Arena de Itaquera. A Jonas Campos tem as notícias do Timão, direto do CT Joaquim Grava. Já são 4 jogos sem vencer e sem balançar a rede. Sendo mais preciso, 417 minutos sem marcar um único golzinho. Ontem contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, mais uma atuação abaixo do esperado. Preocupações antes da finalíssima do Campeonato Paulista, neste domingo contra o São Paulo. Na madrugada desta quinta-feira, a delegação corintiana voltou de Chapecó em voo fretado e treinou agora à tarde aqui no CT Joaquim Grava. No gramado vieram apenas aqueles que não atuaram os 90 minutos contra a Chape. Destaque para a presença de Danilo Avelar, que ficou em São Paulo se recuperando de dores no joelho esquerdo e já treina no campo normalmente. O jogador, fora dos 2 últimos jogos, estará à disposição de Fábio Carille para a grande final de domingo em Itaquera. Por outro lado, a situação do volante Júnior Urso é complicada. O jogador está em tratamento intensivo
mas segue com dores na virilha e é pouco provável que ele tenha condições de enfrentar o São Paulo domingo em Itaquera na grande final do Campeonato Paulista. Júnior Urso que é peça-chave no esquema montado por Fábio Carilli em 2019 e fica a dúvida, se ele não jogar, quem será o substituto desse jogador? Os jornalistas aqui no CT estavam conversando justamente sobre isso. O Ramiro pode atuar nesse setor. Ontem em Chapecó, o Fábio Carilli testou Richard e Sornosa nessa posição e eu jogo essa dúvida justamente para vocês aí no estúdio do Gazeta Esportiva. Sem Júnior Urso, quem será o substituto ideal para a grande final do Campeonato Paulista? Eu volto com vocês, pessoal. Grande abraço. E agora, respondendo a essa pergunta, sem Júnior Urso? Eu iria de Sornosa. Sornosa, mestre? Deixaria Ralf, Sornosa e Jadson no meio campo. Olha, o jogador que eu mais gostava fazendo esse movimento aí era o Thiaguinho. Thiaguinho, eu também. Que não está sendo usado para nada. Então, o Thiaguinho. Bom, e o São Paulo, hein? Como será que está se preparando para essa grande decisão? Só nos resta especular, já que o técnico Cuca optou por um treino todo fechado para a imprensa. Já sabemos que o atacante Pablo estará fora desse duelo. Será que o Alexandre Silvestre descobriu algo a mais? Vamos ver. Fala aí, pessoal, tudo bem? Por aqui no CT da Barra Funda, treinamento absolutamente fechado para a imprensa. Mistério na preparação do tricolor para a final de domingo contra o Corinthians em Itaquera. Mas o Gazeta Esportiva apurou que Jusilei deve ser o substituto de Lisiero, que está machucado, lesão muscular, e dificilmente entrará em campo no confronto do final de semana. Lá dentro, o Cuca testou 3 formações nesta tarde, todas elas com o Jusilei no lugar do Lisiero. Jusilei de volante junto com o Luan, Jusilei de terceiro zagueiro, trazendo o Hudson para volante, dando uma oportunidade para o Igor Vinícius na ala direita, ou seja, numa linha de 4 atrás, o Cuca começou o treino assim, ele jogou com, além do Volpi no gol, Hudson na direita, Reinaldo na esquerda, Bruno Alves e Arboleda na zaga. Jusilei com Luan na cabeça de área, Igor Gomes armando, Everton numa ponta, Antony na outra e o Everton Felipe disfarçado de centroavante, o chamado falso 9, posição que ele desempenhou na segunda semifinal do Campeonato Paulista no Allianz Parque, quando o São Paulo conseguiu a classificação nos pênaltis diante do Palmeiras. Depois dessa formação, o Cuca trouxe o Jusilei para a zaga, ao lado de Arboleda e Bruno Alves, colocou o Igor Vinícius na direita, o Hudson foi deslocado para volante, Reinaldo na esquerda, e aí o Cuca abriu mão de um homem de frente, sacou da equipe titular o Igor Gomes. E mais no finzinho da atividade, 2 novas mudanças, tirando mais 2 homens de frente, deixando apenas o Antony no ataque, com as entradas de Nenê e Hernanes. Hernanes tem uma pequena possibilidade de começar jogando, mas durante praticamente toda a atividade ele treinou junto com os jogadores reservas, entrando apenas nessa parte final do treinamento, do trabalho tático no gramado, entre a equipe, entre os titulares junto com o Nenê. São possibilidades do Cuca, lembrando ainda que amanhã tem um novo treinamento, fechado à imprensa, então o que aconteceu hoje pode mudar amanhã, mas a informação apurada pelo Gazeta Esportiva é que Jusilei foi o substituto de Lisiero no treinamento de hoje em todas as formações, o que dá a entender que Jusilei começará jogando o clássico majestoso do final de semana em Itaquera. Um abraço, boa noite para todo mundo. Valeu, Silva. E o São Paulo pode conseguir neste domingo um feito e tanto, ser campeão sem ganhar nenhum clássico no Campeonato Paulista? Impressionante, né? Nenhum clássico. E o mais incrível é que essa não seria a primeira vez. É verdade que o Cássio está em grande fase, mas os atacantes do São Paulo precisam caprichar um pouco mais na pontaria. Viu, Antony? Carneiro? Vamos calibrar essa mira. Afinal, o gol é o momento máximo do futebol. O detalhe é que, se continuar essa seca de gols, o tricolor vai repetir o feito de 89, o de ser campeão paulista sem ter vencido um único clássico sequer. Na oportunidade para chegar ao título, que foi disputado por pontos corridos, o São Paulo jogou 3 clássicos. Foram 2 derrotas.
Uma por 2-1 para o Santos e outra para o Corinthians por 2-0. O melhor resultado contra um rival foi o empate em 1-1 com o Palmeiras no Morumbi. Já nesse Paulistão, a seca permanece. Até aqui, o tricolor jogou 6 partidas contra os rivais. Frente ao Palmeiras, foram 3 clássicos, 2 empates por 0-0 e uma derrota no Pacaembu por 1-0. Contra o Santos, só um jogo, derrota por 2-0. Contra o Corinthians, até aqui o São Paulo disputou 2 clássicos e não venceu nenhum. Em Itaquera, derrota por 2-1. E no último domingo no Morumbi, um empate em 0-0. Claro que no próximo domingo, mesmo se não vencer o clássico, o tricolor pode levar o título desde que bata o Timão nos pênaltis. Mas por aqui, ninguém esconde. E ser campeão paulista vencendo o Corinthians tem mesmo um sabor mais que especial. Só uma correçãozinha, em 89 não foi pontos corridos não, o São Paulo disputou a final contra o São José, São José que nas semifinais eliminou o Corinthians e o São Paulo, foi a primeira vez que, depois de 86, quando a Inter foi campeã paulista, aí a final de 88 foi Corinthians e Guarani, e depois o São José, mais um time do interior, chegando à final, que abriu espaço para aquela final caipira de 90, de Novo Horizontino e Bragantino. Mas vamos voltar sobre o jogo para hoje. Jusilei, no time principal do São Paulo, me parece um retrocesso, mestre. Vai dar Corinthians, então. Não sei se vai dar Corinthians, mas a teoria do Flávio, de terminar 0-0, ela se reforça. É, claro. Isso me faz lembrar, já que estamos aqui mexendo com a história do futebol, o meu primeiro jogo que eu vi, eu pessoalmente assisti no Pacaembu, foi um São Paulo e Corinthians, no final do campeonato de 49, que tinha sido já vencido pelo São Paulo. Aquele jogo marcou, foi 3-3. São Paulo estava ganhando de 3-1, o Corinthians empatou o jogo com o Cláudio. Aquele jogo marcou o início da grande virada do Corinthians, que vinha há 10 anos sem ganhar um título, com os jovens que foram colhidos pelo Rato, da várzea de São Paulo, do Maria Zélia principalmente. Entre eles o Luizinho, que fez um gol nesse jogo. E o São Paulo marcou o fim de uma era. É verdade. Que foram os 40 anos da década de 40, que o São Paulo ganhou quase tudo ao lado do Palmeiras e que, no entanto, a partir daquele jogo, aquele time do São Paulo começou a ser desabrigado.